Pode começar. Você tirou o som. Você tirou o som, ô Lilian, do seu celular. Pode começar. Boa noite a todos, que Deus nos ampare, nos abençoe. Tivemos aqui uma acelerada de coração, porque não conseguimos entrar, como nós estávamos comentando. Tecnologia é uma bênção a favor do bem, a favor da vida, a favor da instrução, da educação, da informação. Então, vamos agradecendo, né? Iniciar agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês e a oportunidade do estudo. Hoje nos coube um tema do livro Caminho, Verdade e Vida, que é aquela sequência de livros do Emmanuel, Fonte Viva, Pai Nosso. Não, Pão Nosso, não é Pai Nosso, é Pão Nosso. E Caminho, Verdade e Vida se situa entre eles. Nos coube na noite de hoje o capítulo 24, cujo título é O Tesouro Enferrujado. Já começa bem, né? Deixa eu até pegar aqui uma. Só conferindo, Irineu, até que hora. Oh, Irineu, tá. Eudair, até que hora, só para eu acompanhar aqui. Normalmente, Lilian, a gente deixa 40 minutos. Mas É, nós tivemos um atraso aí, né? isso. Então me dá um horário limite. Às 20 horas. Até às 20? Às Ai, tá 20. tranquilo. Não, não, tá ótimo. Até antes. Mas não sei, né? A pessoa fala, né? Bom, gente, é, é uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Como vocês sabem, nesses livrinhos, nessa série do Emmanuel, tem um título, tem uma referência de passagem evangélica e depois o Espírito Emmanuel vai fazendo algumas considerações. Então, o nosso tema hoje, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24, o tesouro enterrado. E a passagem é de Tiago, capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Repetindo, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Eu começo assim pensando, ué, meu Deus, prata enferruja, ouro enferruja, e aí começamos as pesquisas por aqui. Então propomos o seguinte: vamos analisando linha a linha, e no final é que eu vou ler a mensagem na íntegra, tá? Vamos fazer de uma forma diferente. Então, começamos com a passagem evangélica: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Aí fomos pesquisar. Gente, será que ouro enferruja? Será que prata enferruja? Não, gente. O ouro verdadeiro não enferruja. A ferrugem é um tipo específico de corrosão que ocorre com o ferro e quando ele reage com o oxigênio e a umidade do ar. O ouro, por ser um metal nobre, é extremamente resistente a reações químicas, ele não oxida nem sofre corrosão facilmente. Isso, ouro puro, o ouro 24. Ouro com ligas, 18, podem escurecer levemente ou manchar se a liga contiver metais como cobre ou níquel. Mas isso não é ferrugem do ouro, e sim reações a outros metais misturados. Alguns vão dizer assim: ah, mas eu tenho uma peça de ouro e não é que ela enferrujou? Pois é. Quando uma peça de ouro enferruja, na verdade é banho dourado sobre outro metal. E aí, esse outro metal, sim, tem o poder de corroer, né? De trazer aí a ferrugem. Então, ouro não enferruja. E prata? Ah, vai ver que então a prata enferruja. A prata, sabe que a prata também não enferruja, gente? Porque ferrugem é um fenômeno específico do ferro. Tem o um nome, né? A gente às vezes fala sem pensar direito. Ferrugem. Enferrujar. Lembra o quê? O elemento ferro. Prata não tem ferro.
Ela pode até escurecer com o tempo, e isso é o que muitas pessoas, às vezes, podem imaginar que seja ferrugem. O que acontece com a prata é oxidação ou sulfurização. Em contato com enxofre presente no ar, ela forma uma camada escura chamada sulfeto de prata. Esse escurecimento é superficial. E o que acontece? Todo mundo sabe, né? Eu não compro coisa de prata porque enferrou, porque fica escuro. Pois é, esse escurecimento é superficial, pode ser removido com limpeza adequada. A prata pura é mais resistente, mas mesmo a prata 925, a prata pura é a prata 1000. A prata 925 pode escurecer com o tempo. Então, gente, não é ferrugem. Ouro não enferruja e prata não enferruja. Mas por que é que Tiago foi fazer essa afirmação? Lembra da afirmação? O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Vou pedir licença para vocês e vou voltar nela daqui a pouco. Vamos para as considerações de Emmanuel sobre essa passagem evangélica. Ele começa dizendo o seguinte: nós vamos, então, frase a frase, e no final é que nós vamos fazer a leitura da passagem na íntegra. Então, vou falando assim, uma ou duas frases, se elas forem muito próximas, o entendimento, e depois, no final, a gente lê toda a passagem, no capítulo 24. Ele começa dizendo o seguinte: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos os sentimentos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se quem? Os sentimentos do homem, né? Ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. Então, Emmanuel fala de sentimentos, que os sentimentos do homem, nas suas ideias apaixonadas, se dirigidas para o bem, podem, né, dar frutos substanciosos para a obra de Deus, porém ele se desenvolve ao contrário, impedindo, dificultando o propósito da concretização da mensagem divina com respeito à redenção das criaturas. Sentimentos. Sentimentos, o que são, hein, gente? Sentimentos e emoções são a mesma coisa? Tanto faz eu falar emoção, tanto faz eu falar sentimentos? Pois é, não. Sentimento e emoção são duas coisas bem distintas. Jason de Camargo, no livro. Deixa eu pegar aqui, bem aqui pertinho. Educação dos Sentimentos, nos diz o seguinte: que emoção é um estímulo que excita o psiquismo. Não permanece por muito tempo a emoção. Ela é rápida, é ilógica, é periférica. A energia impulsiva se agita e depois volta ao normal. Podemos dizer que os seres humanos têm 5 emoções básicas quando nascem: o medo, a ira ou a raiva, né? Tanto faz, a gente raramente usa essa expressão ira, né? Mas sabe muito bem usar a expressão raiva. Medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. Essas são as 5 emoções básicas do ser humano. Quando você tem medo, quando você tem raiva, quando você está triste ou está alegre, o que acontece? É assim mesmo, né? É rápida, é periférica, muitas vezes é ilógica, a gente não pensa para ter, ela simplesmente se manifesta, ela é impulsiva, ela se agita e depois volta ao normal. E os sentimentos? O que são os sentimentos? Os sentimentos, bem diferente das emoções, são um conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, altamente transformadoras da sociedade. No início, lá, quando Deus nos criou, simples e ignorantes, né?
individualizou o princípio inteligente e nos tornou seres pensantes, com capacidade de decisão, né, para usarmos o nosso livre-arbítrio e nos sujeita, assim, à lei de causa e efeito, esses sentimentos se manifestam na forma de sentimentos inferiores. Ódio, maldade, egoísmo, orgulho, ressentimento. Traços esses que não existem mais na alma humana. Confere? Sim? Não, né? Como tem ainda a presença desses sentimentos inferiores. Mas com o tempo, ao longo do desenvolvimento da humanidade, da alma na sua vivência, o que acontece? Vai adquirindo sentimentos superiores. Que são os sentimentos superiores? Ah, todo mundo sabe o que é amor, a bondade, o altruísmo, o perdão. Então, nós podemos aquilatar a nossa fase de desenvolvimento do senso moral pela quantidade de sentimentos mais inferiores ou mais superiores que ainda nos visitam constantemente. Não precisa ninguém dizer aí quais os que mais tem, mas é interessante dar uma analisada. Se ainda estamos sendo muitas vezes guiados pelos nossos sentimentos inferiores ou já estamos em pleno desenvolvimento e utilização dos nossos sentimentos superiores. O sentimento, gente, Jason diz aqui no Educação dos Sentimentos, é o cerne da espiritualidade. Ele é considerado como uma função, olha que interessante como ele coloca, mais racional, mais sutil. Ela é uma função racional mais sutil, porque obedece à lógica do coração e não da cabeça. Qual é a frase que todos conhecem do espírito de verdade? Espírita, o que fala primeiro? Amai-vos. Não é isso? Nos incita primeiro ao amor, que é o sentimento por excelência. Deus é amor e o universo é criado e mantido por amor. Espírita, amai-vos. Instruí-vos, este é o segundo, né? Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o sentimento é a lógica do coração. Achei tão interessante essa colocação. Bom, vamos voltar para as frases que nós estamos analisando? Então, agora ninguém tem dúvida do que é sentimento e do que é emoção. Então, o que Emmanuel fala? Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidas para o bem, produziriam sempre, em consequência, lei de causa e efeito, os mais substanciosos frutos para as obras de Deus. Se pode produzir frutos para a obra de Deus, pode não produzir também. Não é isso? Quando é que não produz? Quando ele fala aqui na segunda frase, os sentimentos, em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário. Ou seja, em verdade, se mantém quais estavam lá nas nossas fases primevas, lá no início, quando ainda estávamos movidos lá, né, beirando, né, o início do desenvolvimento dos sentimentos, quando ainda temos ódio, egoísmo, orgulho. Pois é. Quando os sentimentos estão mais exacerbados na nossa vida, no nosso cotidiano, são os sentimentos ainda inferiores, nós dificultamos a concretização dos propósitos divinos. E se esses propósitos não estão dirigidos para o bem, o que acontece? Atrasamos aí, no nosso caso, o que é a própria evolução e a evolução do nosso planeta. Aí a gente pensa assim, puxa, mas está demorando para esse mundo de regeneração chegar? Tá, né? E o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel para acelerar ou para retardar
que o mundo de regeneração finalmente chegue sobre a face da Terra. É uma questão para nós refletirmos de nós para conosco mesmo. Prossegue Emmanuel na mensagem. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias e o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. De modo, então, vamos parar e vamos refletir. De modo geral, vemos o amor interpretado à conta de emoção transitória. Olha só, já sabemos perfeitamente diferenciar sentimento, que é o amor, da emoção transitória. Da emoção de ira, ou de alegria, ou de afeto, mas que não é emoção, não é sentimento. Então, o amor sendo rebaixado ou entendido como emoção. Amor não é emoção, não é periférico, não é breve, não é cíclico. Não. Amor é um sentimento mais perene, é um sentimento, todos os sentimentos são mais profundos, mais calmos e mais perenes. O oposto da emoção, que é rápida, é periférica e é superficial. O amor mais profundo, mais tranquilo e perdura por muito mais tempo. Porque a aquisição do espírito, a aquisição do coração, a aquisição da alma que amadureceu. Bom, ele fala o seguinte, que o amor interpretado como emoção transitória, a beneficência. O que é beneficência? Aí fomos lá procurando termo por termo para a gente entender a mensagem. Beneficência produzindo perturbação. Beneficência é o termo utilizado em ética para descrever ações que visam ajudar ou promover o bem para outras pessoas. Então, o Centro Espírita faz atividade de beneficência, tantas outras comunidades religiosas, grupos, né, fazendo beneficência. Se unem para ajudar ou promover o bem. Mas olha só, a beneficência produzindo perturbação, né? Agitação, às vezes, entre dezenas de pessoas para ajudar muito poucos. A dificuldade do relacionamento, né? De trabalhar em grupo, de aceitar o grupo, de aceitar a dificuldade do outro. Não é só o nosso jeito que dá certo. O outro também dá ideias muito boas. E é preciso nós aceitarmos e sabermos conviver para que o trabalho possa progredir. A fé organizando guerras sectárias. A história está contando, mostra exatamente isso, né? Ao invés da fé unir, porque a fé é a convicção, confiança, crença ou crédito na existência do fato, a crença religiosa, conjunto e doutrinas que constituem um culto. A fé, ao invés de unir, quantas vezes separando, né? A minha fé que vale, a sua não vale nada, nem a sua existência vale. E o zelo? A gente quase não usa essa expressão zelo. O que é zelo? O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Zelo é a forte disposição, diligência, empenho, aplicação na realização de algo. Se a existência é algo sagrado, é um zelo sagrado pela existência, a lei de conservação em ação, não podemos extrapolar. Não somos apenas o corpo. Devemos cuidar do corpo? Devemos, precisamos. Mas ele não é o mais importante, né? Viver para fazer cirurgias estéticas, né? Todo o seu esforço está no embelezamento externo e o interno fica como? Prossegue, Emmanuel. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Aí a minha mente bugou, né? Parece um contrassenso. O perdão falando da dificuldade para expressar-se. Gente, quanto é importante o perdão. Como vocês já ouviram, estudos sobre perdão, a chance para curar muitas enfermidades, o perdão traz serenidade, traz equilíbrio. O equilíbrio nos traz saúde física, saúde espiritual.
todas as pessoas, no mínimo, sabem que vale a pena perdoar, porque o perdão apela para o bom senso e apela para o coração. E, no entanto, como nós vemos a dificuldade do perdão na vida das pessoas se expressar. E a humildade que pede a admiração dos outros. Gente, se a humildade, como é que pede admiração? Humildade, do latim humilitas, não sei se é assim que se expressa, é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas nem mostrar-se superior a elas. Como é que a humildade pede a admiração dos outros? Só se for aquela humildade assim. Eu sou, né? Eu me mostro tão humilde, mas um olhinho está vendo se os outros estão vendo como eu sou humilde. Os outros estão admirando a minha humildade? Então tá bom. Gente, isso não é humildade real. Isso é uma fantasia, né? É um papel. Estamos interpretando o papel de humildes, mas Deus sabe o que vai no nosso coração. Se estamos desempenhando um papel ou se realmente estamos nos esforçando por colaborar com calma, com serenidade, sem querer nos projetarmos. Prossegue Emmanuel. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo Tiago, no caso aqui da mensagem, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Todos os sentimentos são colocados em nós como o selo do Criador quando somos criados. Mas como eles estão em toda a sua potência de desenvolvimento? Não. As virtudes são colocadas como germes, como sementes. A quem cabe desenvolver? A nós mesmos. É o mérito do progresso e da evolução. Deus poderia ter nos feito perfeitos? Poderia, se quisesse. Mas escolheu que não seria assim. Ao nos fazermos perfectíveis, com germes da perfeição de todas as virtudes ou sentimentos, nos deu a nós a responsabilidade do desenvolvimento no nosso tempo. Que tempo? O tempo que nós escolhermos. Fruto do nosso livre-arbítrio, da nossa determinação, da nossa vontade. Todos nós sabemos que vamos alcançar a felicidade, porque esse é o nosso destino divino, que é nossa evolução, nosso progresso moral e espiritual, nosso progresso moral e intelectual, portanto, nosso progresso espiritual. Todos nós vamos chegar a este fim. Com que velocidade? Cada um vai empreender e empregar a sua. Quanto mais nos dispusermos a chegar à reta final mais cedo, tanto mais rapidamente seremos felizes. Mas isso implica em desenvolver todos esses potenciais que jazem aí adormecidos. Se olharmos o nosso coração, o nosso jardim do coração, vamos ver que das nossas sementes de sentimentos ou de virtudes, tem algumas que estão pequenininhas, outras já estão arbustos ensaiando assim, maiorzinhos, mas outros ainda a gente nem consegue visualizar porque estão debaixo da terra do coração. Nós nem começamos ainda a dar condições de crescimento. Bom, continuando na mensagem, Emmanuel nos diz o seguinte: faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou o tesouro do espírito. Então, a nossa herança divina, como filhos de Deus, nós somos herdeiros de quê? De tudo que Deus cria, não é isso? Mas da nossa herança, aqui, ele está chamando do ouro e a prata, que nós deixamos que enferrujasse, que perdesse aí o seu valor principal. Podemos, pelo nosso esforço, nossa determinação, a nossa vontade, eliminar a ferrugem que atacou os tesouros do espírito, porque nós deixamos que a ferrugem chegasse. Caso
Como fazer, então? Ação no bem, agir no bem. Se a ferrugem já chegou, trabalhar para eliminá-la. Se ela ainda não chegou, a ação do bem impedirá que ela avance por sobre a nossa herança divina. Continua Emmanuel para terminar. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Mais palavrinhas para nós vermos os conceitos. O que é renúncia, gente? A gente fala em renúncia. Será que a gente renuncia? O que é renúncia? Renúncia, à luz da doutrina espírita, não significa anular-se, sofrer inutilmente ou viver em constante provação. Não é essa a renúncia. Significa, antes de tudo, abrir mão de forma consciente e voluntária daquilo que alimenta o ego, alimenta o nosso orgulho e as nossas imperfeições morais em favor do crescimento espiritual e do bem. Até nos libertar dos apegos excessivos da matéria. Quem aí não gosta de dizer assim, mas eu não sou apegado, mas os meus livros, os meus livros espíritas, eu bem não gosto de emprestar. O pessoal não cuida direitinho como eu cuido. O que é isso, gente? Apego, não é? O que vai acontecer com meus livros, gente, depois que eu desencarnar? Quem vai ficar com meus livros? Quem vai cuidar dos meus livros? Estou dando só o exemplo dos livros espíritas, que é bem da nossa vivência aqui, né? Da nossa vivência como criaturas espíritas, como seres aqui. Apego. Como às vezes a gente tem apego? A renúncia também tem a ver com esse tipo de apego, com nos fazer questão de que os outros nos vejam, vejam as nossas obras, renunciar, deixar isso de lado. Isso tem importância? Isso não tem importância. Quem fez, quem deixou de fazer, alguém fez uma coisa muito boa e levou o crédito. Que importância tem isso? Importa que nós sabemos o que fizemos ou o que deixamos de fazer e o benefício foi estendido. Isso é que importa. Renúncia é uma expressão prática da lei de amor, justiça e caridade aplicada a nós mesmos. E o perdão nós já falamos, mas vamos ampliar a consideração do perdão? Perdoar é uma verdadeira expressão de caridade. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos o BIP. Vocês conhecem o BIP? Tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Talvez não conheçam com essa expressão, né? Todo mundo lembra dessa frase. A verdadeira caridade é benevolência para todos, indulgência para imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Se a gente lembrar dessa analogia, benevolência, indulgência e perdão nos nossos dias, nas nossas tarefas diárias, ou pelo menos lembrar de uma das consoantes por dia, hoje eu vou dar foco na benevolência, hoje eu vou dar foco na indulgência, hoje eu vou dar foco no perdão. Gente, quanto nós evoluiríamos ou progrediríamos, porque tudo que nós colocamos foco, nós ampliamos. Então, o perdão tem tudo a ver, tem muito a ver com o BIP. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas dos outros e até perdoar a nós mesmos. Quantas vezes nós perdoamos o outro, mas não perdoamos a nós mesmos? Puxa, eu ainda faço isso. Puxa, porque eu falei aquilo? Não me perdoo porque eu fiz isso. O que eu não dou para mim mesma, como eu dou para o outro? Auto-perdão é um grande sinal de progresso e de evolução. Auto-perdão é auto-amor. Eu fiz o melhor com o que eu posso, mas amanhã eu posso mais.
E eu vou me esforçar por dar uma resposta diferente à vida em situação semelhante. Para a doutrina espírita, perdoar não é esquecer automaticamente, não é fingir que nada aconteceu. Perdoar significa não desejar o mal ao outro ou àquela situação, não alimentar pensamentos de vingança e procurar tratar com respeito e compaixão mesmo aquele que possa ter nos prejudicado. Isto é perdoar. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos chegando lá já ao final da nossa conversa e vamos voltar àquela afirmação lá do início de Tiago: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E aí nós tivemos aqui refletindo, assim como o ouro verdadeiro não enferruja, as virtudes reais não se corrompem com o tempo ou as circunstâncias. Apenas elas se revelam mais puro. Olha que interessante. Como o ouro verdadeiro que não oxida, não enferruja, nem mancha. Então, cada vez que nós vamos exercitando as virtudes, mais vamos fortalecendo, ampliando e aprofundando, que são os sentimentos. Quanto mais amamos, mais ampliamos o sentimento de amor e mais aprofundamos o sentimento de amor em nós mesmos. Quanto mais perdoamos, quanto mais temos tolerância, compreensão, exercitamos a renúncia, tudo isso se amplifica, se amplia e se aprofunda aonde? No terreno do nosso próprio coração. A virtude verdadeira não enferruja, mas ela pode ser ofuscada momentaneamente. E é o nosso esforço moral que devolve o brilho. Lembra da prata que fica escurecida, mas que se nós limparmos, ela recupera o brilho? Pois é. A virtude é assim também. Muitas vezes ela fica lá, guardadinha, não se desenvolve, a gente não desaprende, nem evolui. Mas às vezes a virtude fica lá, aquela determinada virtude, parada por um tempo. E aí fica como ofuscada, meio embaçada como a prata. É só nós colocarmos a nossa intenção e nosso desejo, a nossa vontade, que é como se a gente desse uma polida na prata da virtude, daquela virtude, e ela volta a adquirir todo o seu brilho. E com exercício, como nós já mencionamos, vai ampliando, aprofundando e sedimentando dentro de nossos próprios corações. E para encerrar, então, o que a mensagem fala? Ela fala em a última frase. Para isso é indispensável compreendamos o Evangelho, a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos verdadeiramente caminhando, né, indo ao encontro do Cristo. Gente, o que é ir ao encontro do Cristo? Parece só palavras, né? Mas é preciso aprofundar nas palavras, principalmente no sentido, no seu significado profundo. Ir ao encontro do Cristo, podemos entender como viver o seu evangelho. Não basta conhecer. Conhecer é muito prático, é questão de memória. Mais importante é praticar. Substituir o ódio pelo perdão, o orgulho pela humildade, indiferença pela caridade. Como é que a gente substitui um hábito vicioso, colocando em seu lugar um hábito virtuoso? Todo vício tem uma virtude em oposição. Todo defeito tem um sentimento que o possa contrabalançar. Então, se nós somos muito orgulhosos, precisamos desenvolver a humildade. Indiferentes, precisamos exercitar a caridade, que é o amor e a ação. Sentimos ainda muito rancor, ou ódio, ou ressentimento? Olha o perdão precisando ser colocado em prática. Caminhar ao encontro do Cristo é transformar-se intimamente. O Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de reforma íntima, de reforma interior.
Caminhar ao encontro do Cristo é servir. Jesus foi o maior exemplo de serviço, doando-se desde sempre, desde quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, que ele é o governador do nosso planeta. Esteve encarnado entre nós e continua sustentando e dirigindo os destinos da Terra. Segui-lo é praticar a caridade, que é o amor em ação, em pensamento e palavras. E, lógico, em atitudes. Não apenas a caridade material, que essa é a mais fácil de fazer, mas principalmente ouvir com atenção, compreender sem julgar, orientar com amor, socorrer moralmente, consolar. Queridos irmãos, queridas irmãs, caminhar ao encontro do Cristo é viver segundo as leis divinas, buscando a própria iluminação interior, amando o próximo como a nós mesmos, fazer do bem um hábito diário. Seguir o Cristo com os pés no mundo, mas o coração ligados, conectados com a espiritualidade maior e com o próprio Mestre. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoções transitórias dos sentimentos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Que Jesus nos ampare, meus irmãos. Foi feita então agora, no finalzinho, a leitura da mensagem na íntegra, como Emmanuel fez, no capítulo 24 do livro Caminho, Verdade e Vida. Que Deus nos ampare, nos abençoe e que possamos continuar nesse ano que está se encerrando, avaliando como foi a nossa caminhada ao encontro do Cristo e no ano novo, que já, daqui a um mês, a partir de amanhã, está chegando também, quais os nossos planos e as nossas metas para intensificar essa caminhada rumo à nossa felicidade. Graças a Deus.